Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença de vocês nessa sessão clínica, uma sessão clínica aí norteada pelo nosso serviço de transplante de medula óssea. Hoje, mais uma vez, aqui nós temos a ilustre participação do Dr. Roberto Magalhães e da doutora Aline, e uma convidada que não estará aqui, mas está participando com a gente através do Zoom, e nossa sessão está sendo gravada para a posterioridade, né? Para quem precisar assistir novamente essa sessão, que vai nortear também o protocolo de tratamento de medula óssea e as suas complicações. Então, hoje é uma sessão clínica dedicada à doença do enxerto contra o hospedeiro, nos pacientes de transplante de medula óssea. Então, não vou me alongar, já vou chamar então a doutora Aline, que vai apresentar o caso clínico que complicou com essa doença. O passador está com a senhora? Tá, né? Para frente é isso. Ponte laser aqui em cima. Tá bom. Bom dia, gente. Desculpa o atraso. A gente vai começar aqui com esse caso clínico. Acho que todo mundo sabe que foi o nosso primeiro transplante alogênico aqui no hospital. Um pouco mais próximo do microfone. Oi, bom dia. Então, esse é um caso clínico do nosso primeiro transplante alogênico aqui no hospital. Provavelmente, bastante de vocês acompanharam esse processo. Então, a gente vai começar. É uma paciente do sexo feminino, de 63 anos, que tem um diagnóstico de leucemia mieloide aguda secundária à mielodisplasia, que foi diagnosticado aqui nesse hospital em julho do ano passado. Ela recebe tratamento com azacitidina e venetoclax, inicialmente aqui e depois ambulatorialmente, e é encaminhada ao TMO alogênico em primeira remissão completa. Então, quando ela interna para o transplante, é um TMO alogênico aparentado, o doador era irmão, 10 em 10, né, ou seja, compatível, em fevereiro de 2025. Ela recebe um protocolo de intensidade reduzida pela idade, com fludarabina e melfalano. A profilaxia primária de doença enxerto contra a doença enxerto é realizada com ciclosporina, desde o D-1 e segue, com imetrexate. De intercorrências durante a internação do transplante alogênico, foi uma internação bastante tranquila. Ela teve apenas uma neutropenia febril não grave e apresentou uma pega medular em torno do D+16. E já conseguiu receber a alta hospitalar em torno do D24, e nesse momento ela já apresentava um quadro de DEST cutânea, grau 1-2, ou seja, rosto e tórax superior, e recebeu alta usando prednisona oral, 0,5 mg por quilo. Ela segue por 2 semanas em regime de day clinic ambulatorial, quando ela informa ter iniciado um quadro de diarreia líquida, cerca de 5 vezes ao dia. Ela já está em torno ali do D+40, e ela é reinternada para a investigação desse quadro diarreico. As causas infecciosas são descartadas, e ela é submetida à colonoscopia. O laudo é relatado uma ileite ulcerada severa, com intensa friabilidade e ulcerações rasas no seco. O histopatológico sugeria inclusões virais. Andréia, o que você acha? Para a gente, morfologicamente, é uma das coisas que eu vou mostrar daqui a pouquinho, citomegalovírus e DASH podem se confundir com perfeição. E a gente resolve isso com a amostra química, que é para citomegalo, né? Dando negativo, a gente vai ficar muito mais com o diagnóstico de DASH do que de citomegalovírus. Tá? É um diagnóstico diferencial bastante complicado, porque eles dão exatamente a mesma morfologia. A diferença é que no citomegalo a gente vê as inclusões virais, né, que não aparecem no DASH. Né? Então, quando a gente vê alguma coisa que parece uma inclusão viral, a gente coloca isso no tipo patológico para poder adiantar algum tipo de tratamento, né, no paciente, mas precisa fazer imuno para confirmar. Você tem alguma coisa específica da biópsia, a biópsia quando é feita essa endoscopia pela coluna, tem alguma coisa que ela tem que ser profunda, tem algum detalhe importante da biópsia, de conservação de material? Andréia, o Dr. Roberto está perguntando se no momento da colonoscopia, ou se fosse o caso de uma endoscopia digestiva alta, se o procedimento de biópsia tem algum detalhe que precisa de uma atenção maior para o envio desse material. Não. Procedimento convencional, sem problema nenhum. Eles vão seguir
protocolo normal, que não pode ter um fragmentinho só, né? Então, assim, quando você faz uma endoscopia, tanto endoscopia alta quanto colônia, e não tem lesão aparente, o endoscopista tira um fragmentinho, no máximo 2. Quando a gente tem uma lesão, um paciente transplantado, normalmente o endoscopista já vai tirar pelo menos uns 4 fragmentos, tá? Que é o mínimo para a gente poder encontrar, porque como a infusão viral ela é heterogênea, eu posso ter uma biópsia sem nada e mesmo assim o paciente ter citomegalo. A mesma coisa vale para o DASH, tá? Então, pelo menos 4 fragmentos. Mas sempre que tem lesão, eles tiram pelo menos isso. Então, teoricamente, não tem nenhuma atenção especial, porque a princípio vai ter lesão, mas pelo menos 4 fragmentos é o suficiente para a gente. Então, perfeito. Essa dúvida, então, histopatológica, acho que é uma dúvida clínica também, que a gente sempre passa, né? Se a gente vai tratar como doença enxerto, antes de ter o resultado, né, histopatológico. Se a gente está imunossuprime para tratar uma doença do enxerto, podendo aumentar aí a infecção por vírus, né? Muitas das vezes... Sim, pode falar. Desculpa. Uma dica que a gente pode fazer para ganhar pelo menos aí uns 3, 4 dias, já sabendo que um paciente transplantado, né, que sempre vai ter essa suspeita, DASH ou citomegalo, já pede o histopatológico com o imuno, porque aí em 3 dias, no máximo, a gente já tem os 2 resultados, isto junto com o imuno, e aí não sai possível infusão, possível citomegalo, necessário imuno, porque aí vai ter que gerar outra guia. É verdade, passamos por isso. A gente passou exatamente por isso. A gente teria usado... Então, quando são pacientes já muito especiais, vocês já sabem dessa suspeita, já orienta o endoscopista a, no pedido, já mandar direto. Histopatológico, imunohistoquímica para citomegalo, suspeita de DASH. Porque quando... olha só, biópsia endoscópica, ponto, a gente vai ver como se fosse uma biópsia endoscópica comum, né? E aí vai ver uma limite ulcerada e tudo mais. E às vezes não tem essa comunicação, é um paciente que tem transplante, tem uma suspeita de DASH, tem uma suspeita de CMV. Se isso já vier no pedido, são 3 linhas. Solicito histopatológico e imunohistoquímica, paciente pós-TMO, suspeita de DASH ou CMV. Pronto. Isso em 2, 3 dias a gente tem resultado completão. Perfeito. Isso ganha muito tempo. Então, nesse momento, né, a gente optou por seguir um tratamento para a doença enxerto, né? Ela já estava fazendo prednisona pela DASH cutânea, então aumentamos um pouco a dose, seguiu com a ciclosporina e, em paralelo, um tratamento contra a CMV com ganciclovir. Fomos percebendo que, ao longo dos dias, ela não apresentava uma melhora expressiva. E nisso chega a informação que a imunohistoquímica estava negativa para o CMV. Então, a gente suspende o tratamento antiviral com ganciclovir e resolvemos, né, apostar, em definitivo, no tratamento da doença da DASH, aumentando a imunossupressão dela. E, ao longo dos dias, ela seguia sem apresentar uma melhora expressiva. Optamos por repetir a colonoscopia, e esse laudo trazia uma informação que mantinha a ileite ulcerada moderada, com intensa friabilidade, e com uma melhora no cólon, com cicatrizes recentes no colo e seco. O histopatológico, vocês informam uma doença enxerto grau 4, né, histopatológica, e nesse momento a gente considera ela refratária ao corticoide e solicitamos a terapia de segunda linha, que é com ruxolitinib. E assim ela está até o momento, ela deve estar indo em torno para D20 ou D30 em uso da medicação e está evoluindo com resposta parcial a completa. É isso, gente, eu não tenho mais nada. Alô? Alô? Pô, que legal, né? É bom ver isso. Quando faz o tratamento adequado, pelo diagnóstico adequado, o paciente tem uma melhora importante, né? Sim. Alô? Já tá em regime ambulatorial de novo, já recebeu alta hospitalar e está evoluindo com melhora. O caso, nosso primeiro caso, né? A gente quis trazer, não só por ser emblemático, por ser o primeiro caso, né? Mas porque ele já reflete um pouco do que é o universo do transplante, né? O paciente teve a complicação, que é a complicação, aquela doença que só existe se tiver transplante de medula, senão a doença não existe, a segunda doença, que é a doença do enxerto contra hospedeiro, né? A gente sabe que a doença do enxerto hospedeiro ela tem diversos graus e ela pode chegar a um ponto até de ser uma doença dramática, né?
verdadeiramente dramática. A doença do intestino, ela pode ter uma forma de apresentação que leva como se fosse uma cólera. O indivíduo começa com 20 episódios de diarreia, né? Uma das coisas que eu acho interessante, e que eu acho que isso é até descrito na literatura, que embora ela tenha sido córtico-refratária, e a gente ficou um pouco em dúvida se ela de fato foi uma córtico-refratária, porque como a gente achava que ela tinha CMV no início, a gente tratou com CMV, a gente tratou ela com a dose de corticosteroide mais ou menos pela metade do que é a dose habitual de metil, porque a gente achava que ela tinha CMV. A impressão inicial foi de CMV, né, que a gente não conseguiu confirmar. Os casos de CMV de intestino, muitas das vezes eles escapam, a gente não consegue fazer o PCR dar negativo no sangue, que é a maneira que a gente tem de monitorar, e tem escape no intestino. Então, é só a biópsia histopatológica que pode nos mostrar, né? Então, se a impressão inicial foi essa, a gente achava, e as coisas podem estar concomitantes também, o que é outra coisa importante, né, no caso. Uma coisa não exclui a outra, as duas podem estar concomitantes. O problema é que a maneira como a gente trata uma coisa é a imunossupressão, e a outra a gente precisa fazer um antiviral, né? Ela já estava umas 2 semanas com antiviral, 3 semanas, e não melhorava, né? Então a gente, nisso, e ela recebeu corticosteroide, acho que por mais de 2, 3 semanas também, e não melhorava. A biópsia de intestino mostra uma doença enxerto. Outra coisa interessante para discutir é que mostra uma lesão grau 4, mas a apresentação da paciente eu posso dizer que foi tranquila. Ela teve uma diarreia, tudo bem, 5 episódios por dia, não queria melhorar desses 5 episódios, mas em nenhum momento ela chegou a ter uma deterioração hemodinâmica muito séria, sabe? Porque quando você vê um intestino grau 4, você imagina assim, caramba, essa paciente vai ter 20 episódios de diarreia por dia, em 48 horas ela está na UTI, ela vai estar com NPT, não vai ter condição de comer nada, e é um quadro dramático quando você tem. O grau 4 de intestino, às vezes, ele dá um quadro de paralisia intestinal que a pessoa faz como se fosse um ilho paralítico, um abdômen com sangramento intestinal importante, é um quadro dramático. A doença de enxerto hospedeiro grau 4, aguda, clínica, ela é praticamente incompatível com a vida. Poucas pessoas vão sair dessa se elas não forem respondedoras imediatas a corticoide, sabe? E o paciente respondedor, ele responde mesmo, responde rapidinho. O que não responde, né, é extremamente difícil, a gente tem que recorrer à segunda linha. Então, assim, então, um dos pontos importantes que eu queria tocar, talvez a gente não tenha usado a dose de corticoide clássica para tratar a doença enxerto, porque no começo a gente não achava que era, né? Depois disso, a forma de apresentação intestinal foi mais grave, histopatológica do que clínica, né? E depois que a gente começou a terapia de segunda linha, ela respondeu. Começou já o ruxolitinib, ela respondeu. Né? Então, eram essas considerações que eu queria fazer assim, sobre o caso, que eu acho que foram importantes para a gente. Agora, é tudo aprendizado. Né? Você vê que, em parte, a gente atrasou um pouco o reconhecimento disso tudo por a gente não ter pedido realmente o exame ter sido feito através da gastroscópia. Não sei se tem alguém aí do serviço de colonoscopia? Não. Seria bem interessante essa interação. Porque são essas coisas quando você está começando que às vezes acontecem, um simples detalhe, né? Talvez a gente poderia ter usado menos tempo de ganciclovir, já feito o tratamento mais apropriado para paciente com dose otimizada na hora certa, né? Então, isso é acho que é um ponto importante para tocar do caso. Obrigada, Roberto. Obrigada, Andréia. Andréia, mostra para a gente o que você viu. Porque eu te contei o que a gente viu do lado de cá. Me conta o que você viu do lado. Eu estou com um compartilhamento desabilitado. Eita. Habilita aí para mim. Mas enquanto está habilitando, eu vou falando. Então, assim, o que acontece? Em termos de biópsia, o pessoal da gastroscópia, a gente trabalha com eles também fora do HI, eles fazem uma biópsia muito boa. Eu acho que é só mesmo dizer esse transplante é de cara imunodepressivo. Porque a gente não pode auto-liberar exame, né? Então eu não posso fazer essa solicitação sem a guia. Aí a gente perde um tempinho, porque eu tenho que entrar em contato com vocês, pedir a guia para poder fazer. Vamos lá. Compartilhando.
Estão vendo? Ainda não, tá rodando aqui umas bolinhas. Mas acho que você vai aparecer. Ah, apareceu! Show! Então vamos lá. Então, esses critérios do que o patologista tem que ver no teste, eles são bem clássicos, você vê. Tem 11 anos. Em 2014, o NIH fez um projeto de consenso, tá? E um dos módulos desse projeto de consenso era com a patologia. Eu acho que é realmente importante o patologista estar falando a mesma língua que vocês para a gente poder tratar esses pacientes. De lá para cá, a gente já teve outros protocolos, tanto que no laudo dessa paciente, eu coloquei o laudo 10 grau 4 e um outro score, porque é o score mais moderno, mas na verdade é tudo igual. Esse outro score, ele só é um pouquinho mais brando do que o score clássico do NIH, tá? Então, até, teoricamente, até poderia justificar. A paciente está não tão mal clinicamente, mas está uma lesão microscópica muito grave, né? Então, a gente antigamente tem 3 classes de diagnóstico. Primeira classe de diagnóstico de GHB, 10, não tem ausência de evidência microscópica de 10. Tá? O segundo item é o possível, provável, sugestivo, porém inconclusivo, a gente usa esses termos, né? De 10. Porque eu tenho alguns critérios de 10, mas eu não tenho como negar outras coisas. Então, por exemplo, eu não tenho como negar CNV, eu não tenho como fazer outras coisas. E o terceiro é teste, né? Diagnóstico de interesse, quando eu tenho clínica, patologicamente, critérios de DASH, sem nenhuma evidência de outras doenças que podem dar DASH, podem dar aspectos semelhantes, como citomegalovírus, como herpes também, tá? E aí eu consigo fechar esse diagnóstico. Então, aqui estão os critérios que a gente usa, tá? Aqui em cima, esse aqui é o artigo, então, original. Aqui em cima, vocês estão vendo, grau 1, 2, 3, 4 na patologia, essa tabela 1, e aqui na tabela 2, grau 1, 2, 3 e 4, para o endoscopista, tá? E nem sempre esses critérios são concordantes. Olha aqui a tabelinha 3, a gente está vendo a concordância quando não necessariamente é quando a endoscopia vai dar grau 1 e 2, tá? Então aqui a gente tem um nível de concordância entre o grau da patologia e o grau da endoscopia. Então, por exemplo, vou pegar o caso dessa paciente. Uma endoscopia, clinicamente, que endoscopicamente parecia um grau 2, mas que a gente deu grau 4. Isso não é tão raro assim de acontecer, tá? Então essas discrepâncias acontecem. Uma outra coisa importante é isso aqui. Quando a gente tem uma suspeita de DASH, isso talvez seja importante para vocês orientarem o pessoal da endoscopia. Não ir só na colônia, tá? No nível terminal. Tentar também fazer, se possível, né, depende do estado clínico do paciente, endoscopia alta para pegar estômago e duodeno, porque a gente pode ter na mesma pessoa, no mesmo momento, no mesmo procedimento endoscópico, eu posso ter, por exemplo, o estômago com grau 1, e o duodeno com grau 4, o colo com grau 2, e o terminal com grau 4, tá? Então isso vai acontecer. O que é importante? Vocês vão usar o pior para poder orientar o tratamento. E vocês estão vendo que, olha só, o ilho terminal é onde a gente costuma encontrar aqui, as alterações mais severas. Então, não deixar nunca de biopsiar ilho terminal. Colo também é bem legal, e onde é mais branco normalmente é no estômago. E aí vamos lá, o que eu vejo? Vamos lá, vocês vão sentir a minha dificuldade. Então aqui a gente tem a biópsia, que é a biópsia gástrica, tá? Um paciente que já tinha tido um diagnóstico de citomegalo, numa outra biópsia, isso é a biópsia de duodeno, na biópsia gástrica de citomegalo, e na biópsia de estômago, não, na biópsia de estômago já tinha dado citomegalo, e na biópsia de duodeno a gente encontrou isso aqui, ó. Você não vai ver esse halo claro com esse pontinho dentro? Ó, esse halo claro com essa bolinha dentro? Isso aqui é a apoptose. Então, quando a gente encontra só a apoptose isolada das glândulas, tanto gástrica quanto colônica, ilho, duodeno, isso é o DASH grau 1, tá? DASH grau 2 é quando eu tenho uma área de glândula destruída, tá vendo?
que a gente chama de criptas, né? Então, uma cripta toda destruída. Você está vendo aqui, ó, várias outras normais e uma só destruída. Isso é um dash grau 2. Quando eu tenho duas ou mais criptas juntas, uma da outra, coalescentes, tá vendo? Uma está tocando a outra aqui, isso é um dash grau 3. Tá? Então, as outras criptas são normais, e aqui eu tenho uma, duas, três criptas destruídas. Isso é um dash grau 3. E quando eu tenho, aqui também, criptas coalescentes destruídas, dash grau 3. E quando eu tenho desnudamento total do epitélio, tá? Aqui é um close. Aqui era para eu ter o epitélio do colo, tá? Eu não tenho epitélio, eu tenho só uma membrana de necrose. Quando eu tenho esse desnudamento total, isso é um dash grau 4. Isso é o que a paciente da gente tinha agora, tá? Então, a biópsia dela era assim, total desnudamento da mucosa da superfície. Isso é muito tranquilo para a gente fechar grau 4, tá? Por que eu não posso de cara no HE dizer logo 10? Porque eu posso ter um citomégago violento que desnudou todo o epitélio, matou todas as células epiteliais, e aí eu não estou vendo nada, tá? Então, por isso que eu preciso ter a indústria clínica, essa correlação clínica, para fechar que são 10 grau 4 e não um citomegalovírus violento, tá? Então, só relembrando, quando eu tenho parte da cripta destruída por apoptose, 10 grau 1, quando eu tenho uma cripta inteira destruída, 10 grau 2, quando eu tenho duas ou mais criptas adjacentes destruídas, grau 3, e quando eu tenho desnudamento do epitélio de superfície, 10 grau 4. E aqui para vocês verem como é que é o citomegalovírus. Olha que interessante. É o mesmo paciente, tá? Aqui, se vendo uma bolinha vermelha mais escura, isso é a tal da inclusão citomegálica. Então, cito, célula, mega, grande, vírus. Então, é um vírus que causa uma inclusão grande na célula. Isso, o nome dele é citomegalovírus, tá? Quando a gente vê essa inclusão vermelha, grande, você vê que ela é maior do que o núcleo da célula, tá? A gente tem quase certeza que é citomegalovírus. Aí a gente faz a imunohistoquímica e olha só, aqui eu vi uma inclusão. Olha a quantidade de célula infectada por vírus que eu tenho. Então, é a mesma biópsia, tá? Então, nota como é que a imunohistoquímica facilita, ela é muito específica. Você vê que tem células até pequenininhas, mas que já estão infectadas. Aqui tem uma enorme, que com certeza corresponde a uma idêntica a essa, tá? Mas vejam que tem outras células pequenininhas que passariam tranquilamente como alterações inflamatórias específicas e não citomegalovírus. Por isso é tão importante a gente fazer imunohistoquímica nesses pacientes que quiseram ter melhor. Aqui é um paciente, aqui já é uma biópsia de exemplo, né? Mas um paciente com herpes, também a gente faz a imunohistoquímica para fechar. E aqui é um outro cenário, né? Isso aqui é DV no paciente com Hodgkin, tá? Pós-transplante de rim. Tem uma reativação de EBV. Tá? Então, era isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. Cadê o botãozinho para compartilhar? Veja, estou tentando. Andréia, sensacional. Como sempre, muito acadêmica. Você é a nossa super professora, você sabe disso, né? Agora eu vou compartilhar. Já parou. Já estamos vendo você. Bom. É legal de vocês saberem onde é a nossa dificuldade. Porque quando Sim. um entende o papel daquele do outro, Sim. a gente consegue ajustar toda a engrenagem para a gente poder fazer esse diagnóstico em 2, 3 dias. Isso. E o paciente fazer o tratamento direto o mais rápido possível. Né? Isso, perfeito. A gente vai acertar esses ponteiros, com certeza. Assim, o que é interessante, o que eu comentei é que, pelo que você mostra da paciente, assim, realmente, eu esperaria... Tudo bem, ela foi uma paciente refratária, mas em nenhum momento ela atingiu um grau intestinal assim, de volume de diarreia que deixasse a gente numa situação totalmente desesperadora, graças a Deus. Mas, realmente, ela demorou a responder. Porque se ela não tinha uma doença sensível, com certeza não era uma doença sensível. Porque quando ele é sensível ao corticoide, né, ele responde rápido. Lembrando que isso é uma doença autoimune, né? Assim, uma doença criada pelo transplante
que é uma doença autoimune que lembra às vezes, você vê focinho de doença inflamatória intestinal nisso daí, depois você vê focinho de lúpus eritematoso, doença mista do colágeno, né? Você vê... A gente cria uma doença autoimune com transplante que tem uma carinha de cada uma das coisas que a gente conhece na medicina interna, né? É impressionante isso. Então, os reumatologistas, às vezes, quando veem, né, ou os gastroenterologistas, olham, caramba, eu conheço isso, é um pouco diferente do que eu conheço, mas eu conheço isso que vocês criaram aí com o tratamento de vocês, né? É impressionante. Então, é realmente impressionante. Bom, cara, queria agradecer muitíssimo. Alguém quer fazer alguma consideração, fazer alguma pergunta? Temos a patologista aqui na nossa frente. Eu tenho mais uma, deixa eu ter mais uma. Assim, nas aulas assim, clássicas de transplante, né? Eu me lembro do grupo de Seattle, é um grupo muito importante, né, nesse cenário. É um grupo que, né, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina no transplante halogênico, né, criou e ganhou Nobel. O grupo da gastroenterologia de lá, né, o George McDonald, que era o chefe do departamento, né, fazia parte de hepato e de gastro, eu me lembrava sempre que ele comentava também que não é incomum você encontrar, principalmente nas biópsias altas, porque um dos sintomas, às vezes, os pacientes têm náusea persistente, uma náusea que não para, sabe? Anorexia e náusea, pegou a medula, está todo mundo feliz e o doente não está feliz, porque ele não come, ele começa com uma náusea persistente, que já não é mais mucosite e que a gente não entende. Aquilo é uma forma alta de doença de enxerto hospedeiro, que às vezes a gente usa corticoide esofagiano para poder tentar manter, né? E tentar melhorar localmente. Então, assim, eu me lembro deles comentarem que, às vezes, assim, o que você tem ali é um vermelhinho, sabe, André? Um vermelhinho na mucosa que, a endoscopia, você diz, cara, não tem nada para tanto sintoma. E, às vezes, tem um diagnóstico diferencial aí também, que pode ser uma infecção herpética, herpes simples, herpes zoster. Então, minha pergunta nesses casos que a gente pega a doença enxerto alta, hospedeiro gastrointestinal alta, a biópsia pode ajudar também para poder... A gente deve pesquisar outros tipos de vírus, a gente deve pedir pesquisa de outros vírus. É possível identificar esses outros vírus, inclusão desses outros vírus, varicela e herpes zoster, e se vale a pena sempre a biópsia, mesmo no paciente que você faz no macroscópico, você olha e fala, caramba, isso daí é uma gastritezinha boba, preciso biopsiar? Roberto, vamos lá. Começando de trás para frente, preciso biopsiar? Sim, preciso. Tá? Porque você pode ter uma questão clinicamente inocente e a gente pode encontrar um vírus. Aí esse exemplo que eu mostrei agora do herpes era de esôfago. Tá? Outra coisa que a gente às vezes vê, tudo bem que isso o endoscopista vai fazer o diagnóstico sem a gente é fungo, né? Infecção fúngica, candidíase esofagiana. Isso ele vai conseguir, isso a gente também vê na rotina, isso é fácil, não precisa de nada, nenhuma abordagem especial. Mas precisa pedir herpes e biópsia de estômago, de intestino? Não. Mas quando fizer biópsia de esôfago, sim. Mas aí a gente já sabendo que um paciente pós-transplante tem suspeita de infecção ou de BEST, e o que vier o pedido de imunoquímica para agentes infecciosos, a gente vai fazer o que tiver disponível para aquele órgão. A gente vai fazer de rotina, em esôfago, herpes e citomegalo, proteger citomegalo. Em alguns casos específicos, a gente faz ABV, tipo esse paciente que teve transplante renal e Hodgkin. Então, a gente já vai ajustando o painel de acordo com o cenário desse paciente. Mas tem que testar herpes e fungo. Entendi, perfeito. Tá bom, obrigado. Essa é a minha dúvida. Bom, acho que a gente pode dar sequência, então. Queria agradecer, André. Você fica à vontade se você quiser continuar com a gente, tá? A gente vamos passar aqui um pouquinho a nossa rotina de doença enxerto aguda para intestino. Tá? Vou aproveitar que tem um monte de profissional do hospital aqui, vai ser legal da gente poder ter essa interação. Tá? Então, fica à vontade. Tá bom? Um beijo grande e obrigado, viu? Obrigado sempre. Tchau. Bom, vamos lá. Bom, a intenção hoje era da gente fazer um pouquinho de alguma coisa interativa, né? Na verdade, a gente está querendo criar as rotinas de cuidados para os pacientes com doença de enxerto hospedeiro de intestino.
Você fala assim, Roberto, poxa, por que não pegou logo tudo de uma vez? Porque, principalmente nesse caso, a gente teve um problema intestinal na paciente e tem vários cuidados específicos a serem tomados aí. Né? Porque tem a doença de enxerto da pele, né? E tem do fígado também. Então, eu vou passar rapidamente, mas a ideia era a gente tentar pensar um pouquinho sobre a doença de enxerto do intestino, porque, de fato, a gente precisa de uma colaboração multidisciplinar, como em tudo no transplante. Vocês vão ver que a todo momento que a gente vier aqui conversar, vocês vão ver que cada pessoa tem um papel muito importante em toda a escala, né, do procedimento de transplante. É um procedimento do hospital, não é do Roberto, pelo amor de Deus. Não é só da Aline, não é só do grupo GHTN. Tá? Então a gente já começou, né, tendo o nosso primeiro caso, tendo realmente, como vocês viram bem, né, narrando uma doença de enxerto hospedeiro de intestino. A gente teve a confusão no meio do caminho se não tinha também uma infecção citomegálica do intestino. Né? A paciente acabou recebendo duplo tratamento, né? O que não é muito incomum, tá, gente? No serviço público, para falar a bem verdade, muitas das vezes a gente não tem nem recurso para conseguir fazer o diagnóstico de um CMV e, diante da probabilidade das duas coisas juntas, muitos serviços não querem nem saber, eles começam as duas coisas juntas. Começam o corticoide, começam o tratamento para o citomegalovírus e depois tenta entender, porque a gente precisa melhorar. Como eu falei, o quadro pode ser um quadro dramático, né, de uma diarreia que a pessoa pode perder a vida em 48 horas. Né, se não entendido isso, dessa complicação e dos cuidados que têm que ser prontos, isso pode acontecer. A gente não tem uma segunda chance. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre as rotinas do transplante halogênico. Eu consigo passar daqui? Consigo passar. Já está? Pronto. Bom, por que doença de enxerto hospedeiro acontece, né? Ana Paula está ali, que é a que faz os nossos HLAs. Graças a Deus, a gente tem uma mão para só cuidar da parte do HLA dos nossos pacientes. Isso é muito importante, porque tudo começa num transplante de medula na compatibilidade entre doador e receptor. Né? E nesse slide aqui, é um slide clássico, qualquer apresentação de transplante halogênico que vocês verem, vocês vão ver isso daqui. Vejam que você ter o pareamento 10 em 10 entre doador e receptor, se você tiver um mismatch e 3 mismatches. 3 mismatches a gente já não transplanta, a não ser que a gente considere um transplante haploidêntico, mas 3 mismatches, um doador não aparentado ou aparentado com 3 mismatches, a gente vai ter que fazer outro tipo de estratégia. Né? Então, em geral, os pacientes têm que ser 10 em 10, que era o caso da nossa paciente. Se ele tiver um mismatch, a gente considera transplantar ainda. Mas vejam as curvas de sobrevida. Então, existe uma relação direta entre viver e ter paridade do HLA. Tá? Então, a gente quando a gente vai fazer um transplante com mismatch, se for o caso do paciente só ter esse doador, né, que não é o doador ideal, a gente já sabe de um risco que está embutido nesse procedimento que a gente vai fazer. Tá? E a doença e por que os pacientes falecem? Ou porque eles rejeitam, ou porque eles fazem doença de enxerto hospedeiro grave. Ou um ou outro. É o que leva quando você tem disparidade de HLA. Isso tem impacto direto na sobrevivência do paciente no transplante. Tá? São as duas complicações. Ele não pegar a medula, você imagina, depois de uma aplasia, a medula não pegar. Imagina que quadro dramático. Ou ele fazer uma doença enxerto hospedeiro grau 3, grau 4, que é uma situação extremamente grave também, como vocês vão ver. Tá? Bom, a nossa brincadeira, eu sempre comento, o transplante, às vezes a gente acha que o transplante é só a quimioterapia que a gente usa no transplante, né? Mas não é. O transplante halogênico de medula, ele é uma quimioterapia, mas ele é uma imunoterapia, talvez a imunoterapia mais potente que a gente tem. Talvez a vacina mais forte que você pode usar contra o ser humano. Uma vacina muito forte para tentar fazer com que, por exemplo, uma leucemia, depois que você tratou, ela não volte, tá? E isso tem a ver com o receptor da célula T. A gente não consegue separar. A gente quer esse efeito aqui, que é o GVL, efeito do enxerto contra a leucemia, né? Que é o que faz com que a leucemia, depois do tratamento, a leucemia não volte. Ele fique ali como se fosse uma imunoterapia contínua na pessoa, combatendo a leucemia para ela não voltar depois do tratamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue dissecar esse efeito, porque esse efeito também tem o efeito contra o hospedeiro. Quer dizer, você vai atacar também alguns tecidos do indivíduo.
entendeu? Então, talvez, acho que o segundo prêmio Nobel de Medicina vai ser o dia que a gente conseguir separar, fazer um transplante halogênico separando exatamente, modulando muito bem uma coisa e outra. A gente tenta. Uma delas é cuidar do HLA no início, a outra são as profilaxias que a gente usa de doença de enxerto hospedeiro, mas isso é um refinamento, né, que a gente ainda tem muito que aprender, né? Apesar do transplante, desde a década de 80, ter ganho o Prêmio Nobel de Medicina. Tá? Só uma história rápida. Né? Quando eles começaram os primeiros modelos animais, né, em transplante halogênico, eles pegavam os camundongos, transplantavam os camundongos, né, geravam um modelo de leucemia ou de aplasia no camundongo, transplantava de um camundongo, de um outro camundongo, maravilhosamente, depois a leucemia desaparecia, né? Pegava a medula, ficavam todos felizes que os ratinhos estavam vivos, eles estavam aplasiados depois de uma radiação, recebiam radiação, recebiam a outra medula, e a medula pegava e eles ficavam ali. Tal. 5 a 7 dias depois, o ratinho ficava todo vermelho e morria. Assim, essa experiência era sistemática. Quando você pegava o ratinho, fazia esse tipo de coisa, botava um tecido hematopoético nele, depois de radiação, o ratinho morria. Então, isso eles chamavam de... Eles viam que o que acontecia, ele ficava meio não comia, ficava ali caindo até morrer, e o que acontecia era o que eles chamavam, deram o nome àquilo de segunda doença. Existe uma segunda doença depois que a gente faz um transplante, porque esse rato fica doente e morre. Essa foi a primeira vez que se entendeu e se viu o que era uma doença de enxerto hospedeiro. Tá? Uma doença criada pelo transplante. Então, importante comentar isso do ponto de vista histórico. A fisiopatologia da doença é um pouco complexa, eu não quero cansar a turma, mas olha, só para saber que o regime de condicionamento ele causa uma destruição tissular, né, e o intestino sofre muito. A gente sabe disso quando a gente faz as quimioterapias de transplante, né, que dá mucosite, há um desnudamento da mucosa, a exposição de antígenos. Né? Você depois tem uma segunda fase que você ativa, né, as células T do doador. Né? Então, as células T, as células imunológicas do doador, elas são ativadas. Né? E depois você acaba atacando, tendo um ataque, né, das células nessa fase efetora. Né? Então, quando a gente vai tratar, depois, cada um desses pontos são pontos que a gente pensa. O que acontece é uma verdadeira cascata inflamatória e de fato, uma verdadeira doença autoimune gerada depois do transplante. Ao fim das contas, é o que acontece. Tá? Importante a gente entender qual o momento em que essas complicações acontecem quando a gente está no cenário do transplante. Né? O paciente do transplante, ele interna, coloca um catéter, hidrata, faz o que a gente chama de regime de condicionamento, que pode ser com químio só ou químio associado à radioterapia, e depois disso ele começa já a profilaxia de doença enxerto com ciclosporina e ele recebe a infusão da medula. A partir daí, né, a gente vai ter mais ou menos, se for uma fonte periférica, mais ou menos 2 semanas para a medula pegar. Se a gente usou medula do doador, a gente tem um tempinho um pouquinho maior, são mais ou menos 3 semanas a 1 mês para pegar. Né? Então, importante aqui, por exemplo, a doença enxerto, o aparecimento dela exige que a medula tenha pego. Às vezes acontece um pouco antes da pega da medula, mas assim, é uma complicação que acontece depois da pega da medula. Então, é bem importante saber isso, sabe? Se acontecer lá no começo, um vermelhão na pele ou uma diarreia, muito provavelmente isso são outros fatores. Fez uma reação, uma farmacodermia a algum medicamento, fez uma infecção por Clostridium do intestino, teve uma diarreia secretória por quimioterapia, mas não é doença de enxerto. A doença de enxerto acontece depois que a medula pega. É isso que você espera, porque ela é uma reação do doador e do receptor. Tá? E aqui estão outras complicações que às vezes caminham próximas, né, no mesmo momento, e que às vezes podem confundir um pouco tudo isso. Mas é importante saber. Classicamente, essa classificação já mudou, mas antigamente a gente dizia que até 100 dias do transplante, da infusão, a doença enxerto era classificada como aguda. Se ela acontecesse depois de 100 dias, é a doença crônica.
Mas, Roberto, o que é isso? Doença aguda, doença crônica. A aguda é essa que acontece na fase hospitalar do paciente ou nesse período de 100 dias que o paciente está em monitoramento muito, muito, muito próximo da gente, sabe? Esses pacientes, eles têm alta daqui, eles voltam semanalmente para a gente acompanhar. E a doença enxerto, ela pode acontecer, e na maior parte das vezes vai acontecer em casa. Daí dá o primeiro ponto da rotina que eu já queria chamar a atenção. Emergência aberta, reconhecimento de toda a equipe hospitalar e, eu posso dizer, tem que abrir o mar vermelho, passar Moisés, passar todo mundo na mesma hora. Assim, não, o paciente está em casa, teve uma diarreia, veio para cá, não, peraí, o convênio de saúde não deixou ele entrar, porque o convênio agora não aceitou, isso não pode acontecer. Esse paciente está numa emergência relacionada ao transplante vindo da casa dele. Então, ele tem que vir para cá e vir direto para a unidade, né? Passar pela emergência e vir pela unidade. Então, está aí um ponto já de interação importante com o hospital, que o hospital tem que saber. Toda e qualquer diarreia depois do transplante com o paciente em casa é algo muito relevante e os pacientes têm que ser orientados por toda a equipe, que é motivo de bandeira vermelha subiu, volta para o hospital. Assim como, por exemplo, se tiver uma infecção, né, uma febre, mas um vermelhão na pele, porque provavelmente esses são os primeiros sinais de uma doença enxerto hospedeiro que está em curso. Então, isso é extremamente relevante, tá? Importante a gente ponderar mais ou menos esses momentos, né? As profilaxias, uma das melhores formas da gente cuidar da doença enxerto é a gente prevenir ela, é fazer com que ela não apareça. Infelizmente, existe escape de 30%, mesmo em pacientes com transplantes aparentados, que não tem praticamente nenhuma disparidade do HLA, assim, importante, só antígenos menores, né? Mas mesmo assim, 30% dos pacientes escapam e fazem doença de enxerto. A gente não espera uma doença de enxerto grave, sabe? Com as profilaxias. Mas, Roberto, é possível acontecer? Sim, claro que é. A maior proporção a gente vai ter pacientes com grau 2, talvez chegar a grau 3, né? Não chegando a grau 4, e 30% dos pacientes vão desenvolver doença de enxerto, mesmo a gente utilizando o esquema clássico, que é o inibidor de calcineurina, que é a ciclosporina, tá? Junto com metatrexate. Isso a gente faz junto do regime de condicionamento e a ciclosporina fica no mínimo até 6 meses. A gente só tira a ciclosporina depois de 6 meses dos pacientes. Eles vão para casa tomando ciclosporina. Tá? E nos transplantes não aparentados a gente faz a mesma coisa, mas a gente faz timoglobulina, que é a imunoglobulina antitimócitos. E nos transplantes haploidênticos ainda não tivemos nenhuma oportunidade, estou ansioso para a gente poder fazer o nosso primeiro por aqui. A gente usa ciclofosfamida pós-transplante, que é um outro regime, porque aqui, a rigor, transplante haploidêntico é um transplante a rigor incompatível. O doador e o receptor eles são só metade de compatibilidade. Tá? Então, a gente precisa usar outras ferramentas. Eu estou vindo do Congresso Europeu, importante contar que no Congresso Europeu, uma das informações veiculadas mais importantes foi a sessão plenária do Congresso. Nos transplantes aparentados, tem a começar a usar a ciclofosfamida pós-transplante, publicação da New England atual, recente, mostrando que os resultados parecem estar sendo superiores. Então, a gente vai, talvez, venha até ter uma mudança no cenário da nossa prática médica de usar a ciclofosfamida pós, não só no transplante haploidêntico, mas também no não aparentado já podia ser usado e nos aparentados com fonte periférica. Bom, isso é a ciência que está dando seus passinhos e provavelmente a gente vai chegar aí. Mas é importante vocês saberem que a gente sempre tenta prevenir. A forma de prevenção é ter o estudo de HLA perfeito feito antes, assim, sabendo exatamente onde você está pisando, tá? E o investimento é pesado aqui, porque esses exames, infelizmente, são caros, os convênios não querem aceitar, então, e isso é extremamente relevante, né? Eu digo, a gente tem a Ana que trabalha no nosso grupo só para isso, nem médico se mete nessas avaliações. A gente tem consultores para isso, tá? E fazer a profilaxia como é recomendado dentro do possível. Às vezes, alguns pacientes não conseguem fazer, né? Aqui são dados do registro, tá? Do registro americano. Existem registros no mundo de todos os transplantes. É interessante porque saem vários trabalhos, e, embora sejam estudos retrospectivos, trazem para a gente uma boa noção de como são as práticas de transplante no planeta Terra. Existe o registro norte-americano e o registro europeu. Aliás, a gente vai ver se a gente consegue começar a registrar também a nossa prática daqui, nesses órgãos. Tá? Então, assim, vejam, por exemplo, quais são as principais formas num transplante
aparentado quais são as principais fontes de profilaxia de doença enxerto usadas nos Estados Unidos, aqui ao longo dos anos, está vendo? Do ano de 2011 ao ano de 2021. Né? Então, assim, baseados com Methotrexate, você vê que 50%, 60%, 40%, a maior parte dos pacientes usam como dos centros, né, e da prática médica é usar realmente o Methotrexate, né, com ciclosporina. Começa alguma praticazinha de ciclofosfamida após, talvez esse trabalho que eu acabei de comentar, isso mude esse cenário, né, na prática. E alguns pacientes usam também a utilização de outros protocolos que podem ser usados, né? Então, mas o clássico realmente é esse aqui, é o que eu comentei, que foi o que foi feito na nossa paciente, tá? Mortalidade. Também os registros imputam informações sobre mortalidade. É sempre, às vezes, difícil, porque, às vezes, quando um paciente vem a falecer no transplante, às vezes é como se fosse um acidente aéreo, tem uma série de causas embutidas, né? Que você pode botar no final na conta, foi infecção, mas, além da infecção, foi alguma outra coisa. Tiveram várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas, nos registros, vejam que a doença de enxerto, cadê ela aqui? A doença de enxerto, até o D+100, ela representa 10% da mortalidade, depois do D+100, ainda também rondando de 10% a 13% de mortalidade por conta dessa causa, mostrando que ela é uma causa de mortalidade no transplante. E outro ponto importante é que, realmente, à medida que a gente passa do D+100, a gente vai cada vez mais tendo como problema a própria doença de base, né? Aqui, então, os pacientes que faleceram, aqui, vejam, depois do D+100, a maioria foi porque a doença progrediu. Morreram por conta da doença que, a despeito do transplante, a doença conseguiu vencer o transplante, mesmo assim, houve uma recidiva depois do transplante. Isso é uma máxima para os pacientes, porque os pacientes pensam, quando a gente conversa com eles, que o transplante é 100% de... Uma vez entrou uma medula, resolveu para sempre, e não é possível recair, eu estou curado para sempre. Infelizmente, essa não é uma realidade. Às vezes, o turnover de uma doença oncohematológica, ela é tão acelerada, a doença, que esse efeito imunológico que controla não consegue controlar. E ela expulsa a medula do doador e ganha espaço novamente. Tá? Então, vejam que isso é talvez a principal causa, né? A principal causa tardia, e ela aguda também. Ainda no D+100 ela pode acontecer. Vejam aqui. Tá? Isso aqui no total de 4.930 transplantes, né? Então, vejam as causas de óbito, né? Isso aqui não são todos os óbitos, né? Isso aqui são os transplantes, e aqui os números de óbitos dentro do universo de pacientes que foram a óbito, quais foram as distribuições nesses gráficos de pizza, tá? Listadas ali. Bom, quais os fatores de risco, né, para a doença de enxerto? Tem algumas coisas que são importantes, né? Então, a disparidade do HLA, como a gente falou, o doador e pacientes serem de sexos diferentes, doadora feminina para receptor masculino, a intensidade do regime de condicionamento, como eu falei, os transplantes que têm intensidade maior de regime de condicionamento, você expõe mais mucosa, expõe mais antígeno, e possivelmente você acredita que você vai ter mais incidência de doença enxerto. O regime de profilaxia, se foi possível fazer, se não foi, né? O que você usou. E a fonte de células progenitoras, a gente sabe que o sangue periférico infunde-se mais linfócitos juntos com as células CD34, portanto, existe a maior chance de doença enxerto quando você usa o sangue periférico. A medula pega mais rápido, mas a gente paga esse preço. O grupo de Seattle tem um editorial lindo, escrito pelo Frederic Appelbaum, comentando que, por favor, não use sangue periférico, use medula. Você vai reduzir 30% de doença de enxerto. Mas se a gente vai a qualquer registro do mundo, a fonte periférica ela ganha disparado. Assim, disparado porque é muito mais fácil você coletar por uma férise, a rigor, menos risco, né? Embora porque o paciente, quando vai ao centro cirúrgico, ele está supervisionado por um anestesista, mas ele vai passar por pelo menos 200 punções de medula óssea para fazer uma coleta de 1 litro de medula. Então, assim, é um procedimento mais cruento, né? Então
Então, por isso, evidentemente, o sangue periférico é mais utilizado. Mas não quer dizer que o sangue periférico não tenha complicações. E, de fato, tem registros mundiais mostrando óbitos de doadores, que é uma coisa que é inaceitável, evidentemente. Mas já existe. Existe isso descrito por rotura esplênica, pelo uso do granuloquine, né, e complicações maiores. Talvez por conta da gente ficar mais tranquilo, falar assim, poxa, isso aí é uma férias, é uma doação, é muito mais simples, não vai acontecer nada. E aí a gente é pego. Bom, é importante falar sobre isso. Mas a fonte de sangue periférico é muito mais feita no mundo. Então, o diagnóstico é a apresentação da clínica da doença enxerto. Então, assim, como que essa doença se apresenta, né? Pele, principalmente, um eritema maculopapular, palmas e plantas que se estende no tronco, rosto, e pode ser desde uma coisinha leve, um vermelhinho realmente na mão, no rosto, até um quadro assim, de uma epidermiose bolhosa ou um quadro como se fosse um Steven Johnson, extremamente grave. Que você vai ter um paciente não só aplasiado depois de um transplante, mas parecendo um grande queimado no seu leito. Tá? Então, tem esses estágios da doença de pele, a gente tenta avaliar pela área de superfície corporal acometida, tá? Então, vocês veem eritema de 25% a 50%, eritrodermia generalizada com formação de vesículas e bolhas. Né? Quando você tem uma doença enxerto de pele que ela pega a superfície corporal toda, ela já é graduada no total como grau 2 e, em geral, a gente já trata. Tá? Se chegar uma eritrodermia generalizada, esse paciente já vai receber corticoide. Se esse paciente tiver uma doença localizada, em geral, a gente pode usar tratamentos tópicos e antihistamínicos, e talvez nem necessário que esse paciente se hospitalize. Tá? Depende, de caso a caso a gente vai avaliar. Bom, a segunda manifestação principal é a diarreia. Tá? E a diarreia, assim, o trato gastrointestinal, ele pode pegar tanto o tubo digestivo superior, né, com náuseas, vômitos, persistência e anorexia, o paciente fica desse jeito, nauseado, persistente, que não melhora, é impressionante isso, né, ou o tubo digestivo inferior com uma dor abdominal e diarreia. Né? O grau de envolvimento gastrointestinal ele é quantificado pela severidade da diarreia. Então, estágio 1, diarreia de 500 ml a 1.000 litros, estágio 2, de 1 litro a 1.500, 1.500 a 2.000 e mais 2.000. Tem pacientes que podem, em 24 horas, ter 10 litros de diarreia, para vocês terem noção. Então, uma diarreia que é descrita como verde, aquosa, de coloração verde, né, e que leva realmente a uma deterioração do quadro do paciente. A gente, às vezes fica estacionário, como essa paciente ficou com 5 episódios, às vezes vai a cada dia piorando, às vezes já abre com um quadro bastante de grau 3 e grau 4 logo. Então, assim, uma coisa importante é a gente quantificar, sabe, a diarreia. Então, aqui já vai uma coisa importante para a nossa rotina, como eu falei, importante hoje, eu quero contar um pouco da doença, mas ao mesmo tempo chamar a atenção para coisas que a gente precisa fazer. É muito difícil quantificar, sabe? Os centros de transplante, eles não conseguem medir o volume de diarreia. Isso é um problema global. Exigir isso da enfermagem é maldade, porque a gente não tem como. Mas, pelo menos assim, a descrição dos episódios, de quantos episódios, é muito importante. Das características dessa diarreia é muito importante, porque às vezes isso daí pode acabar numa diarreia com sangramento intestinal. E às vezes a gente não vai ter essa informação. Então, assim, do volume também. Às vezes o paciente está dizendo que está com diarreia, ele está só com as fezes um pouco amolecidas, sabe? Está saindo, não está moldando bem, mas não é uma diarreia líquida. Então, bem importante ter essa descrição quando a gente estiver diante de um quadro, até para a gente saber de onde a gente está indo, para onde a gente está indo, está voltando, né? Esse paciente está respondendo à terapia, o que está acontecendo com ele, né? Então, esse é um primeiro ponto importante, tá? Também, a terceira manifestação clínica da doença enxerto aguda é a alteração hepática, que isso a gente flagra fácil por exames laboratoriais com aumento de bilirrubina, né? É importante dizer que, às vezes, existe bastante diagnósticos diferenciais, assim como no intestino, né? Então, a pessoa pode ter uma VOD, pode ter hepatite viral, toxicidade por droga, ciclosporina, às vezes, dá uma hepatotoxicidade, e aí, nesses casos, a gente precisa de um hepatologista do nosso lado, sabe? Para poder avaliar direitinho, e às vezes acontece até da gente precisar biopsiar um fígado para a gente poder entender o que está acontecendo com o paciente, tá?
Agora, é bem importante que a doença enxerto hepática ela não costuma acontecer isoladamente. Ela sempre aparece no contexto de alguém que está com uma doença enxerto aguda de intestino, tendo diarreia, ou está vermelhão, fez o rastro cutâneo. Tá? Então, essa é talvez a maior dica para a doença enxerto hospedeiro hepática. Bom, então, assim, falando do diagnóstico diferencial, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que diarreia é um sintoma muito frequente no transplante de medula. Né? Diarreia é difícil um paciente passar por um transplante de medula, inclusive sem diarreia. Né? Mucosite, a principal manifestação da mucosite, que é uma reação intestinal aos agentes quimioterápicos, é diarreia. Né? Distensão abdominal, dor abdominal e diarreia. Então, pode ser só toxicidade pelo regime de condicionamento. Né? Antibióticos de amplo espectro que esses pacientes todos vão tomar, né, quando fizerem neutropenia febril, podem gerar, né, infecção por clostrídio. Então, testar clostrídio em todo mundo é fundamental também, se tiver um quadro. Né? A infecção por citomegalovírus, que a gente acabou de falar muito sobre ela, né? Então, a gente pode usar os testes de PCR do sangue e a biópsia intestinal, mas a gente sabe que o PCR, muitos casos de escape de pacientes que têm já migram para uma doença citomegálica, doença no intestino, sem sequer dar pista para a gente com aumento de cópias virais no sangue. Diferente da forma do pulmão, no pulmão a gente monitora PCR de citomegalovírus dos pacientes semanalmente, tá? Durante os 6 meses, o paciente fica sendo monitorado com PCR e a gente faz o que a gente chama de terapia preemptiva. Se esse paciente positivar isso, a gente vê essa evolução, a gente já trata esse paciente, a gente não deixa chegar em doença. Aqui, aliás, no transplante, uma das regras é nunca deixar a bola de neve se formar. Se a gente viu o problema lá na frente, resolver o problema antes da bola de neve se formar. Tá? Senão vem uma avalanche em cima do paciente, da gente e da instituição. Mas, infelizmente, o intestino tem esses escapes e a gente não tem outras ferramentas a não ser a endoscopia, a colono, a biópsia e a imunohistoquímica da biópsia, conforme a Andréia falou bem para a gente aqui. Tá? Então, no tubo digestivo superior, herpes, esofagite por cândida e gastrite úlcera péptica também são importantes diagnósticos diferenciais. Eu até comentei, foi uma das minhas perguntas para ela. Né? Bom, também com relação à rotina, procedimentos diagnósticos para a doença enxerto. Né? Então, aqui eu queria colocar todo o grupo numa situação. Imagina um paciente que está com 15 episódios de diarreia, mal à beça, não conseguindo comer, nauseado, vomitando, 15 episódios depois de um transplante de medula, e a gente vai ter que fazer um procedimento diagnóstico para ver se ele tem doença enxerto. Não é moleza, não é moleza. Por que não é moleza? Para você fazer uma colono num paciente, a primeira coisa que você tem que fazer preparo para o paciente, colono. Né? Então, uma das discussões é se a gente vai fazer colono sempre, ou se basta a gente fazer uma retossigmoidoscopia. Se o paciente, do meu ponto de vista, isso estou aberto para discussão, tá? Se a gente tem pacientes que estão muito com um quadro bastante sério, o preparo rápido para uma retossigmoide, e eu acho que vale mais a pena fazer um preparo rápido para uma retossigmoide, fazer uma retossigmoide, porque a retossigmoide, as biópsias de reto, muitas das vezes conseguem fazer o diagnóstico. Eu sei que a Andréia comentou que tinha que biopsiar o ilho, tinha que biopsiar tudo, e a gente faz colono na maior parte dos pacientes, mas talvez num caso mais difícil, fazer um procedimento um pouco menos invasivo talvez seja interessante, né? Ela comentou sobre endoscopia, fazer endoscopia também, mas os cuidados essenciais, então, o preparo intestinal, dieta zero, o manejo hidroeletrolítico desse paciente, que já deve estar se deteriorando e você vai agravar com o que você vai estar fazendo. Então, tem que ter uma combinação muito legal com o grupo da endoscopia, do time disso, sabe? De como que a gente vai fazer, dessa amostra ir para a Andréia rápido, chegar lá com os pedidos certos e tudo caminhar rápido, porque aqui tempo é muito importante para a gente está com um doente grave na nossa mão, tá? Com uma complicação séria que a gente criou, então a gente precisa resolver, sabe?
Então, assim, a avaliação de plaquetas também do coagulograma, tem questões... A gente está querendo aqui fazer uma endoscopia, não só ver o macroscópico, mas ter uma biópsia. Então, o coagulograma e o preparo, provavelmente com transfusões desses pacientes, não raro, as taxas do sangue caem bastante quando uma doença enxerto forma, e plaqueta, às vezes, cai também. Então, assim, o paciente provavelmente precisa ser preparado com transfusões para poder fazer isso daí. E a equipe, tanto a equipe médica, a equipe da endoscopia, patologista, enfermagem, o grupo da nutrição e o grupo do laboratório tem papel essencial, né? Todo mundo de mão dada nesse perfil de paciente, porque realmente é bem importante que a gente esteja muito alinhado para que a gente possa conseguir enfrentar esse desafio. E eu vou dizer, esse foi o primeiro, não vai ser o último. Se a gente vai fazer transplante, isso vai acontecer. Então, assim, por isso o motivo da gente criar uma rotina e formar um elo do hospital e trazer para conhecimento de todo o grupo. Tá? O plantonista, desculpa, eu esqueci de falar da equipe médica, a equipe de plantão, né? Tanto da emergência, quanto a equipe do andar, tanto com a equipe da UTI, porque às vezes isso aqui vai parar na UTI. Vai ser um intensivista que vai ter que nos ajudar a tratar. Tá bem? Então, na histopatologia, é importante a gente lembrar aquilo que a gente já comentou, a graduação histopatológica, que no caso da nossa paciente foi grau 4, aí, né? A concomitância de infecção por citomegalovírus, que não necessariamente causa positivação e pode mimetizar o quadro clínico exatamente igual, até mesmo para a patologia, como vocês viram, né? Os cuidados iniciais são... Né? Se o paciente já tem 3 a 5 episódios de diarreia dentro de casa, ou ele está dentro do hospital, depois que a medula pegou, vamos suspeitar de doença enxerto aguda de intestino. Tá? E isso já vai ser indicação dele sair da casa dele e se hospitalizar, para a gente entender o que está acontecendo. Fazer, né, suporte hidroeletrolítico imediato, suporte nutricional, uma discussão de congresso difícil. Tem nutricionista aí? Tem nutricionista na área? Então, se a gente, primeiro a gente quer colocar uma dieta que vai para diarreia, né? Que seja constipante. É uma das coisas que se pensa. A outra coisa é se o paciente vai ficar em dieta zero, a outra coisa é se o paciente vai ficar em NPT. A maior parte dos especialistas costuma prescrever NPT, sabe? O paciente quando ele está, estou dizendo quando ele está grave, quando ele está com um quadro de diarreia, nauseado, diarreia, NPT. Mas grande parte dos trabalhos são muito contra a NPT nesse perfil de paciente. Tá? Então, acho que é uma discussão em aberto. Acho que aqui está em aberto um trabalho entre a gente, grupo de transplante e a nutrição, de como a gente vai conduzir o suporte nutricional dos nossos pacientes. Tá? Assim, as ferramentas de diagnóstico e preparo para endoscopia são extremamente importantes, a gente está muito alinhado com isso, com todo esse processo de como a coisa vai andar. Né, otimizar a ciclosporina, os pacientes voltam, eles estão tomando ciclosporina oral, se eles estiverem em casa, né? Então a gente tem que voltar a ciclosporina para venosa, garantir que o nível sérico está bom, porque esse é o primeiro tratamento. E a partir daí, se a forte suspeita é de doença enxerto, começar o uso de glicocorticoide, que é o tratamento dos pacientes. 60% dos pacientes vão responder prontamente, tá? Apesar disso tudo que eu falei, 60% respondem ao corticoide, tá? A doença é sensível, é uma doença autoimune, lembrar disso, tá? Então aqui está um pouco de um algoritmo que está nas diretrizes brasileiras de cuidado de transplante. Se o paciente tem grau 1, você vai otimizar a ciclosporina, maximizar agentes tópicos, né? Se ele tem graduação 2, você pode fazer alguma coisa meio termo, às vezes isso aqui é meio perigoso, acho que foi o que aconteceu meio com a nossa paciente, 1 miligrama por quilo de peso, otimizar a ciclosporina e agente tópico, mas se ele tem graduação 2 a 4, você vai iniciar metil 2 miligramas por quilo de peso, que é o tratamento clássico da doença enxerto. Tá? Então, esse é o algoritmo em geral de tratamento, sem muito rodeio e simples assim. Tá? Importante as definições, né? Existe uma definição de doença enxerto aguda que é córtico-refratária. Aqui a gente tem problema. Aqui começaram os problemas no transplante quando a gente chega aqui, né? Porque ele já escapou a profilaxia de doença enxerto, ele escapou os cuidados que teve de HLA, né? Escapou o tratamento primário da doença e segue com diarreia. Né? E se a diarreia for de um nível alto, esse caso já estamos numa situação bastante difícil.
né? O que não foi o que aconteceu com a nossa doente, graças a Deus, né? Então, assim, se nos primeiros 3 dias o paciente progride, aumenta o volume de diarreia depois que você começou a tratar com corticoide, ele já é considerado refratário. Se ele não melhora, depois de até 7 dias de tolerância, né, esse paciente falhou. Ele está falhando. Se ele está direitinho com o uso de ciclosporina e corticoide, ele está falhando. Aqui, só para colocar a graduação da doença enxerto, a graduação final da doença enxerto, ela envolve todos os órgãos, tá? Que a partir daí você você faz uma pontuação, né? Então, a graduação, porque o intestino é graduado, a pele é graduada e o fígado é graduado. E, né, do grau 2 para cima, a gente tem que ter alguma coisa terapêutica, a gente tem que fazer. A gente não vai poder deixar isso acontecer dessa forma, né? Vamos ter que tratar. Então, aqui estão as classificações, a médica, que é a mais moderna, né? Que que o grupo europeu vem preconizando, o grupo do Ferrara, que é o pesquisador nessa área, que sempre fala sobre o assunto, que está na nossa diretriz brasileira, da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. Tá? Bom, tratamento de segunda linha. Então, assim, aqui, importante para a nossa rotina também, tudo onde está cruzinha, o Roberto está chamando a atenção, está chamando os colegas para briga também, tá? Então, onde tem a cruz vermelha, vocês já sabem do que a gente está comentando. Então, assim, é curioso, quando a gente existe uma lista de 10, 20 remédios para tratamento de segunda linha da doença de enxerto hospedeiro quando ela é corticoide refratário. Esses pacientes têm um prognóstico reservado, a gente sabe, né? Mas existem algumas nuances, sabe? Provavelmente o remédio mais usado para a segunda linha é o ruxolitinib, que é um comprimido oral, que no caso foi o que a paciente tomou. Tá? Então, por isso, na farmácia, eu já havia comentado que era um dos remédios essenciais que a gente tinha que ter aqui na farmácia para o programa de transplante, caso houvesse um escape, né, da doença enxerto. Então, o Jacaf é um remédio que a gente usa para outras condições hematológicas também, mas ele realmente parece beneficiar muitos pacientes de transplante, e foi o caso aqui. Né? Principalmente em pacientes que têm doença de intestino, hospedeiro intestinal. Existem outras terapias concorrentes, por exemplo, a fotoférese extracorpórea. Isso aqui é como se fosse uma diálise que você irradia o sangue da pessoa, para você tentar tirar os linfócitos, inibir os linfócitos. Então, é usado para algumas doenças imunológicas, para alguns linfomas de células T, mas quando a paciente tem, por exemplo, uma doença enxerto de pele aguda, que não responde, naquele nível que eu mostrei para vocês, pegando eritrodermia esfoliativa generalizada, essa é a opção. É extremamente difícil, porque é um paciente praticamente um grande queimado, que você vai precisar botar um catéter nele. Imagina que você rompeu a barreira da pele, o que é você colocar um catéter num paciente como esse, um catéter de diálise. E daí o paciente vai precisar passar por sessões. É uma terapia bastante eficiente, muito usada no mundo, e o INCA aqui no Rio de Janeiro tem bastante experiência, a gente já teve a oportunidade em vários pacientes nossos usar. Tá? A gente sempre prefere aquilo que não vai invadir o paciente, né? Isso aqui é um comprimido, isso aqui é uma diálise por 6 meses, né? 3 a 6 meses com 2 sessões semanais. Então, que às vezes pode ser feita no hospital, a máquina vem até o hospital, outras vezes o paciente, depois que ele sair da fase hospitalar, ele continua em terapia, fazendo isso fora. Pode também ser utilizado, em algumas situações, o banho de raio, a pulvaterapia também, é o banho de raio ultravioleta.